um pouco sobre os trabalhos finais dos mestrados profissionais, né? Eu disse, olha, Alex, eu não vou ter tempo de fazer uma análise, porque hoje em dia nossos mestrados já são muitos, para a gente fazer uma análise dos mestrados profissionais do Brasil, né? Então eu vou falar mais da experiência que nós temos aqui no nosso programa de pós-graduação, mestrado profissional em formação de formadores da PUC de São Paulo. Então é desse lugar de coordenadora, primeira coordenadora, fiz a proposta, né, do mestrado e agora de vice-coordenadora do mestrado, é que eu venho então trocar umas ideias com vocês a respeito das nossas experiências, das nossas aprendizagens nesse período do nosso mestrado profissional. Então eu coloquei ali como um título, né, os desafios da formação do pesquisador da prática pedagógica, como um tema que aí eu fico mais à vontade para falar desse tema do que falar dos mestrados profissionais do Brasil, que seria assim uma pretensão muito grande e exigiria uma equipe de pessoas para analisar esses trabalhos finais. Falar dos mestrados profissionais em educação é falar de algo muito recente, né? Porque os mestrados profissionais eles começaram a existir a partir de 2010, então assim são bastante novos ainda, né? São mocinhos ainda os mestrados profissionais. E por que eles demoraram bastante para serem implantados na área de educação? Porque muitos colegas da área de educação, eles resistiam com a questão do mestrado profissional, achando que para a criação desses mestrados ia comprometer, ia prejudicar a formação dos pesquisadores no Brasil, algo que já tinha sido uma conquista com muita dificuldade. Então nós temos até trabalhos, né? Tem um trabalho do professor Severino, Joaquim Severino, de 2006, em que ele critica muito essa intenção de se criarem os mestrados profissionais. Então houve uma grande resistência e eu fui parte da equipe que foi fazer a visita ao primeiro mestrado profissional na área de educação e que eu fui um pouco, assim, vamos dizer, madrinha desse primeiro mestrado profissional em educação. Nós fizemos a visita em 2009 e ele começou em 2010. Tá? E daí para frente, muitos mestrados profissionais foram criados. E com a criação dos mestrados profissionais, uma questão que veio muito à tona foi, né, como que deve ser o trabalho final do mestrado profissional, né? Como que trabalho final deve ser, então, esse produto, né, que a legislação falava em produtos e dava ideias assim, de muitas possibilidades nesse produto final, nesse trabalho final dos mestrados, e deixando então para os programas, que os programas definissem de acordo com os seus contextos e de acordo com as suas linhas, o seu trabalho, aquilo que seria definido, né, pelos programas como o trabalho final. Então vamos passar aí. O contexto então que eu venho falar é do nosso mestrado profissional em educação, né? E aí, quando que ele foi criado? Ele foi criado, aprovado em 2012, mas nós começamos a funcionar em 2013, né, no segundo semestre de 2013. Porque sempre precisa das condições, da infraestrutura e tal, para a gente começar a funcionar. E nesse mestrado profissional, muitos professores que vieram trabalhar, eles já tinham muita experiência no mestrado e no doutorado acadêmico. Tá? Isso é bom por um lado, porque são pessoas experientes, que já orientaram o trabalho, que já tiveram um envolvimento na pós-graduação, né? Eu tenho 40 anos de pós-graduação, eu trabalho há 40 anos na pós-graduação. Né? Então, assim como eu, várias colegas minhas da PUC também já tinham muitos anos de experiência nesses mestrados acadêmicos. Então, por um lado é bom por causa da experiência, mas por outro lado, também nós temos vícios, né? Os vícios de orientar trabalhos acadêmicos. E agora nós estávamos diante de uma outra situação, né, um outro cenário que era dos mestrados profissionais. Então isso nos mobilizou
e tem nos mobilizado até hoje, porque eu digo que estar no mestrado profissional é um aprendizado constante, aqui, né, como que a gente vai orientar esses trabalhos, como que a gente vai se movimentar como corpo docente, com uma experiência em outras situações, no contexto do mestrado profissional. Então, nós definimos nosso mestrado profissional, naquele momento, com uma temática da formação de formadores. Por quê? Porque no nosso grupo de pesquisadores, de professores, a gente sempre tinha tido uma experiência no mestrado acadêmico de vários alunos que vinham da rede pública de ensino e que queriam muito mais se qualificar profissionalmente do que um trabalho que servisse apenas para ascensão na carreira, um trabalho meramente acadêmico. E com isso, nós também tínhamos naquele momento uma análise da importância e do trabalho da coordenação pedagógica na escola, né? De quão é importante o trabalho do coordenador pedagógico. E nós pensamos até em fazer um mestrado em coordenação pedagógica. Mas aí a gente resolveu ampliar, porque com as pesquisas mostrando que uma função mais importante do coordenador pedagógico é a formação de professores, então, e como na América Latina já existiam vários outros programas de pós-graduação em formação de formadores, aí nós resolvemos então assumir essa temática da formação dos formadores, né? Quem são os formadores? Formadores são coordenadores pedagógicos, diretores, supervisores, auxiliares de direção e professores que queiram se envolver na formação de professores. Então, é com essa intenção, com esse objetivo, que nós criamos o nosso mestrado profissional em formação de formadores. Existe um programa de pós-graduação muito importante no Uruguai, né, que é de formação de formadores. O Chile também tem um programa bem importante da formação de formadores, na Argentina também tem. Então, assim, vários países já têm formação de formadores, mas no Brasil o nosso é o único programa destinado especificamente a formar aqueles que querem formar professores, né, os formadores de professores. Só que a formação de professores da educação básica, porque a gente sabe também que o formador, né, dos cursos de licenciatura, ele também é um formador, não, mas é aí no nível de ensino superior. Nós não estamos abrangendo essa temática do formador dos alunos da formação inicial, mas os formadores na escola, ou nos outros ambientes educativos, né, para formar professores. Tem educação não formal também. Então é com esses profissionais, né, a esses profissionais que o nosso programa é orientado, né, direcionado. E qual é então o princípio que a gente definiu nesta orientação dos formadores, né? Que a gente colocou ali, né? Pesquisadores da sua prática pedagógica. Então a gente pensou assim, nesse programa um dos princípios importantes era articulação teoria-prática, né? A formação, a reflexão sobre a prática, a pesquisa da prática, né? E com que finalidade? Porque quando a gente fala em formação de professores, a gente não pode esquecer de que a gente se interessa e se preocupa e se envolve na formação. Por quê? A gente tem sempre que pensar por quê. Não é só no desenvolvimento profissional desses docentes, mas é para que eles se desenvolvam profissionalmente a fim de ter uma ação efetiva na escola, né? Uma ação significativa, de fazer com que os alunos se apropriem de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, de valores, né, que possam fazer com que eles sejam cidadãos críticos, criativos e participantes na nossa realidade. Então, nós não podemos nunca esquecer dessas duas pontas, né? A formação do professor para que ele tenha uma atuação qualificada na escola. Então, foi com esses princípios que a gente pensou no nosso mestrado profissional. Qual é o
então, o primeiro desafio que nós enfrentamos, né? Se a gente quer formar pesquisadores da prática pedagógica, então, o que significa, o que é a pesquisa da prática profissional? Então, esse era um primeiro movimento que nós tivemos no nosso programa. Assim como todos os pesquisadores, a gente tem que ter um questionamento, a gente tem que ter uma problemática. Esta era a nossa problemática naquele momento, né? Como pesquisadores, professores experientes, né? O que é esta pesquisa da prática pedagógica? Como todo pesquisador, nós fomos buscar quem nos pudesse ajudar a responder esta questão. Né? Quando a gente faz pesquisa, é assim, a gente tem um questionamento, uma pesquisa importante, algo que a gente não sabe, mas que é importante saber, como diz o Saviani, né? Ele diz que não é ter uma pergunta, é ter um questionamento que é importante e necessário saber. Isso é que é o problema de pesquisa. Então a gente tinha este problema e a gente foi buscar alguns autores que nos ajudassem a responder um pouco ou nos aproximar desta questão, né? Buscar outros pesquisadores, outras pesquisas correlatas à nossa, é necessário e é importante e é a responsabilidade do pesquisador também. Então, quem que nós fomos buscar? Nós fomos buscar autores, né, que já tinham pensado, já tinham escrito, já tinham falado sobre a pesquisa da prática pedagógica. Então, Stenhouse, pode passar. Stenhouse foi um dos primeiros pesquisadores em inglês. Em 1968, quando eu estava até fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, o Stenhouse foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato a respeito da importância do professor pesquisador. E naquele momento, era o momento ainda do domínio do tecnicismo, né? Das técnicas que eram importantes, da eficácia, dos objetivos operacionais, né? Assim que eu me formei no mestrado, né? Dentro do tecnicismo, porque era aquilo que era considerado o melhor na área de educação. E nesse momento, o Stenhouse, ele vem quebrar essa ideia do tecnicismo. E ele vem falar muito mais, não de um professor aplicador, né, de coisas elaboradas por outros, mas como aquele que é um protagonista, aquele que vai ser um ator, né, na produção de conhecimento. E naquele momento também existia um movimento de inovação curricular, os currículos novos. Então, o Stenhouse, ele defende o envolvimento dos professores nessas novas propostas curriculares. Vocês podem pensar que até hoje a gente não conseguiu isso, né? Muitas vezes as propostas curriculares, elas são feitas por um grupo, às vezes são até representantes dos professores e tal, mas os professores são muito pouco consultados, né? E desde 1968, o Stenhouse já defendia a importância de que os professores sejam consultados, sejam envolvidos, sejam participantes, então, das inovações curriculares. E ele fala muito da pesquisa do professor, né? Ele fala assim, o produtor de conhecimento, refletir sobre a prática e fazer mudanças a partir dessas reflexões. Então, esse foi um dos primeiros pesquisadores que nos orientaram em relação à importância da pesquisa. A quem mais também que a gente fala, então, muito ligado ao Stenhouse, é o Eliot. O Eliot, ele também é um pesquisador inglês. Ele ainda o Stenhouse, ele faleceu muito prematuramente, mas o Eliot ainda ele está muito vivo, ele de vez em quando até aparece no Brasil, e ele hoje, ele defende muito essa ideia da lesson study. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é algo que surgiu no Japão, né? Foi um pesquisador japonês, mas o Eliot esteve no Japão e aí ele ficou conhecendo, né, essa proposta da lesson study, e hoje ele é um pesquisador que ele é chamado pelo mundo inteiro para trabalhar com a lesson study. O que é a lesson study? É uma participação dos professores
no próprio processo de formação e de, vamos dizer, aprendizado da docência nas escolas. Então, os professores se reúnem, eles planejam junto um trabalho que vai ser desenvolvido na sala de aula, eles planejam, buscam juntos, investigam aqueles conteúdos ou aquelas unidades didáticas, eles se programam entre eles. Quem vai iniciar, aí os outros participam junto, assistem às aulas e vão depois discutir juntos, e assim eles vão programando o trabalho conjuntamente. Então essa é uma... vocês vão ouvir bastante falar desse Lesson Study, porque ele está muito propagado hoje em dia no mundo, né? Em muitos países estão falando sobre isso. Atualmente, por exemplo, em Portugal, tem muitos professores que estão trabalhando dentro dessa linha da Lesson Study. Quem mais, então, que nós fomos buscar? O Zeichner. Né? O Zeichner, eu acho que vocês já devem também ter trabalhado com o Zeichner, porque ele é outro companheiro de viagem aí da gente, que tem nos ajudado muito a pensar, né? Primeiro, ele fala muito da aproximação entre universidade e escola, né? Então ele tem um trabalho muito interessante, que a gente usa muito, para defender essa ideia do que ele chama de espaço híbrido, né? Aquele espaço de formação que não é nem o da universidade, né? Nem do campo acadêmico, nem só apenas do campo da escola, mas um conjunto, né? Então, assim, o PIBID é muito centrado, por exemplo, nessa ideia, né, do espaço híbrido defendido pelo Zeichner. Mas o Zeichner também, ele tem uma preocupação muito grande com justiça social. Então, ele fala muito nos textos dele na importância de que nós desenvolvamos com os nossos alunos, na formação inicial ou na formação continuada, uma consciência, né? Ele gosta muito do Paulo Freire, ele trabalha muito com os escritos do Paulo Freire, o Zeichner, e então ele fala muito da importância da conscientização sobre a nossa realidade, sobre as nossas desigualdades sociais, a importância de trabalhar em prol, né, de um mundo mais igualitário, de um mundo mais justo. Então ele tem vamos dizer, tem uma marca mais política, né, nos textos do Zeichner, e que eu acho que é importante também para nós trabalharmos nos nossos cursos e na formação de professores, né? Ele chama de reconstrução social, na pesquisa socialmente crítica, né? Então ele fala muito socialmente crítica nesse sentido aí. Pode passar? E ele também fala da pesquisação. Então a gente começou a ver assim, muitos falando dessa articulação entre a pesquisa e a ação profissional, né? E o Zeichner, essa concepção dele, olha, a pesquisação como uma alternativa na formação inicial para o desenvolvimento de docentes conscientes dos problemas sociais, atento às questões de desigualdade e de justiça social. Então, ele traz muito essa marca, vamos dizer, bem social e política mesmo. Pode passar. O Zeichner. Então, foram autores que foram trazendo ideias e foram complementando, então, um pouco as nossas indagações. O David Tripp, ele também é um autor que ele tem um dossiê nos cadernos de pesquisa da Fundação Carlos Chagas, Educação e Pesquisa da revista da USP, em 2005, tem um dossiê inteirinho sobre pesquisação, né? E um texto que é organizado pela Maria Amélia Santoro. E um texto muito importante que é publicado nesse dossiê é do David Tripp, em que ele discute muito a importância da teoria na pesquisação, né? A participação da fundamentação das ações e também das metodologias. Ele trabalha muito isso, e aí ele tem uma definição assim de pesquisação, que ele fala que é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas consagradas de pesquisa para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática. Então aí também
nós temos uma definição muito clara, né, de que quando a gente faz pesquisação, a gente tem que usar técnicas de pesquisa, que são as técnicas que a gente conhece, né, e a fundamentação. Então, não é porque é uma pesquisação que ela não deve ter todo o rigor que nós temos, né, nas pesquisas que nós fazemos. Pode passar? O Tiolan, né? O Tiolan é o nosso autor aqui do Brasil, que tem uma longa, né, caminhada na área da pesquisação, né? Ele tem um livro chamado Pesquisação, que é hoje está numa edição, eu tenho uma edição de 2011, mas já tem muitas edições. Ele começou a falar isso, eu me lembro quando, em 1980, nós fizemos uma mesa redonda num seminário de pesquisa, em que estava o Obed, o Tiolan, a Maria Malta Campos e eu. Eu falei sobre estudo de caso, e o Tiolan já falou sobre alternativas de pesquisa educacional naquele momento. E o Tiolan falou sobre a pesquisação. Tá? Eu gosto muito dos escritos do Tiolan. Ele também é um professor ainda, ele está trabalhando, está atuando. Ele tem uns escritos até, às vezes, com colegas, com alunos, com orientandos dele mais recentes, mas ele tem uma definição também que eu gosto bastante, em que ele apresenta aí um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou uma resolução de um problema coletivo, no qual pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Então ele fala muito da pesquisação como a participação importante, né, das pessoas que estão envolvidas naquele processo, e fala também do modo cooperativo, né, que as pessoas se discutam conjuntamente, né, como um trabalho coletivo. Atualmente ele também escreveu um artigo que ele fala bastante ele faz uma associação entre a intervenção e a pesquisação, junto com outros, acho que são ex-orientandos deles. Ele vai fazendo uma associação e vai mostrando assim, que de certa maneira a pesquisação é uma intervenção, uma forma de intervenção. Mas como diz o David Tripp também, que nós já falamos, é um guarda-chuva de tipos de pesquisação, né? São muitos tipos, né? Tem o mais cooperativo, aquele que é mais do professor individualmente, aquele que é com o grupo, aquele que é mais definido por um pesquisador com cooperação de um grupo. Então, assim, tem uma grande gama, né, de tipos de pesquisa e intervenção, né, que a gente chama de investigação, ação ou de intervenção. Pode passar. Aí também a professora Bernadette Gatti, ela foi em um dos nossos encontros de mestrados profissionais em 2014, que foi lá na Bahia, e ela também discutiu essa questão do que é o mestrado profissional, do que é o mestrado acadêmico, porque sempre vinha essa discussão, né? Qual é a diferença que há entre o acadêmico e o profissional? E aí ela apresenta um pouco isso, né? Que os mestrados profissionais em educação devem estar voltados para, né, a ação profissional, né? Para a prática dos educadores. O foco das pesquisas devem ser as dinâmicas relacionais de trabalho nas organizações educacionais e seus consequentes. Então, ela deve se dar nos espaços, né, profissionais. Essas pesquisas devem estar voltadas para os espaços profissionais. E o mestrado profissional deve mobilizar conhecimentos que permitam a melhor qualificação do trabalho. Então, assim, devem ser voltados para o trabalho, para que esse trabalho se aperfeiçoe. E nesse momento também, eu não quis trazer tudo que a Bernadette apresentou naquele dia, porque ela tem sido também uma baliza importante para nós. Ela fala de pesquisa engajada. Ela chama a pesquisa que a gente faz no mestrado profissional
de pesquisa engajada. Por que engajada? Porque ela é uma pesquisa que está voltada para o trabalho, né, para o trabalho humano, e esse trabalho humano visando uma mudança na realidade, uma mudança num sentido, né, mais promissor, mais significativo da realidade. Então a gente também utiliza muitas vezes essa denominação de pesquisa engajada, a pesquisa que nós fazemos no mestrado profissional. Pode passar. Bem, aí eu chego um pouco então, como que esses autores todos foram nos orientando para que a gente pudesse então dizer, e no nosso mestrado profissional então, né, que a gente chama de FORMEP, Formação de Formadores. Como é que vai ser então esse mestrado profissional? Então nós fizemos uma proposta curricular que tem 4 linhas de ação. Seriam as disciplinas obrigatórias e eletivas, né? Então, visando a formação dos formadores através das disciplinas. O trabalho final, né? Que trabalho final seria esse? Então, dentro da nossa proposta também, uma discussão conjunta e uma definição desse trabalho final, o que ele podia ser, como eu já disse, se a gente fosse pela legislação, tem muitas possibilidades e cada programa deveria definir, então, a sua forma. Uma outra coisa são as atividades complementares, porque não é só disciplinas, mas também o que seriam as atividades complementares. Eu vou falar um pouco dessas atividades que fariam parte do currículo. E, fechando um pouco esse planejamento curricular, a questão da avaliação, né? Hoje em dia nós sabemos que nós vamos ser avaliados daqui, né, no ano, o último ano vai ser o ano de 2020, vão levar muito em conta a avaliação do programa, né? O que os egressos dizem sobre o programa, o que os próprios professores dizem sobre o programa, o que os alunos que estão presentes no programa dizem. Então, essa questão da avaliação é uma questão muito importante. Então, nós temos que pensá-la como que nós vamos organizar a avaliação, né? Vamos ter questionários, vamos ter eventos. Uma coisa bem interessante da qual eu já participei, é de um evento lá na Baixada Fluminense, em que eles fizeram um seminário com os egressos, né? Só para os egressos e com os egressos. Então, os egressos, depois de algum tempo, eles vêm participar de um seminário de egressos, em que eles vêm apresentar trabalhos, em que eles vêm discutir um pouco as contribuições, né, daquele programa para a sua prática profissional. Eu achei uma coisa bem interessante essa de fazer um evento com os egressos e para os egressos, né, que é bem significativo para a gente saber, né, qual a contribuição dos nossos programas. Então, essa é a nossa proposta curricular. E aí eu falo um pouco assim, que o nosso desafio foi assim, como formar o pesquisador da prática, né? Se o primeiro desafio era o que é a pesquisa da prática, então como formar esse pesquisador, que esses autores nos disseram, né? Um pesquisador envolvido, um pesquisador que trabalha em relação à sua ação profissional, que investiga, que usa técnicas de pesquisa consagradas, que vai modificar o seu trabalho e vai fazer com que ele seja melhor. Então, a nossa segundo desafio maior foi esse, né, de como definir, que princípios que a gente definiria então na formação desse pesquisador. Então nós pusemos assim, né, como um produtor de conhecimentos, um leitor crítico da realidade, que atribui significado ao meio que o cerca, aprende com o outro, comunica suas descobertas, interage, desenvolve ideias próprias, reflete sobre a prática profissional, planeja, age, revê, modifica. Então, assim, muito do que tem nesses princípios são os princípios que a gente utiliza no desenvolvimento das nossas pesquisas qualitativas, né? O que é a pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa é aquela em que leva em conta o mundo do sujeito, os sujeitos, né? As percepções que vai se aproximar dos mundos que as pessoas, do significado que as pessoas atribuem à realidade, ao mundo e às coisas
em que elas vivem. Isso é que é a pesquisa qualitativa, né? Ela se preocupa com o outro, com o sujeito, e com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele diz. Então, isso é extremamente importante. Só que no nosso mestrado profissional, além de ter esses princípios também, a gente quer um interventor na realidade, né? Aquele que está preocupado com essa mudança mais importante na realidade. Pode passar. Então, para isso, o que nós pensamos é que, como a gente trabalha com profissionais atuantes, que têm um trabalho significativo na prática profissional, para se fazer uma pesquisa, tem que ter uma problematização. Se não houver problema, como diz o Bachelard, não há pesquisa. Então, assim, aprendizado da problematização. Isso, para nós, até agora, é ainda uma questão muito séria. Por quê? Porque nas nossas escolas, né, quando passam nossos alunos pelos bancos escolares, muito pouco se aprende na problematização, né? Muito pouco se aprende a questionar, né? Aprende a engolir, aprende a assimilar, né? Aquela coisa assim, né? Eu vou passar o conhecimento para o outro. É muito nesse sentido ainda que as nossas escolas muitas vezes atuam. E não de formar pessoas questionadoras, né, que reflitam sobre aquilo que elas estão sendo, né, sobre aquilo que elas estão ouvindo, aquilo que elas estão lendo. Então, aprender a problematizar ainda tem sido um desafio para nós. Como partir, né, do contexto de trabalho do profissional e como que ele vai problematizar aquele meio em que ele vive, né? Como levantar questões, como que ele vai argumentar, né? Porque a pesquisa, ela tem que ter argumentação, né? Então, a aprendizagem, então, o que nós fazemos? Como que ele vai aprender a argumentar? Primeiro, é se expor ao conhecimento já produzido por outros. Então, aprender a fazer levantamento de pesquisas correlatas, aprender a fazer levantamento de autores que já estudaram aquele tema é fundamental. Porque essas leituras, esses estudos, é que vão me dar os argumentos para dizer assim, o que já se conhece sobre esse assunto que eu acho interessante e que eu estou interessado. O que já foi investigado. E o que não foi? Então, o que está faltando? Em que eu posso complementar? Em que eu posso contribuir? Né? Porque conhecimento é uma produção social. A nossa contribuição é um pedacinho. A gente não vai mudar a educação brasileira com a nossa pesquisa. Embora muitos mestrandos chegam achando que aquela pesquisa vai mudar a educação brasileira, né? Não é assim, né? A gente tem uma contribuição do nosso, né? Cada um de nós vai pondo o nosso tijolinho para formar aquele muro, né? Como dizia o Ben Alves, e a gente vai formar aquele muro do conhecimento, né? Que são aquelas partes todas conjuntamente é que vão dando possibilidades, então, de alternativas para mudanças, para o avanço do conhecimento. Então, conhecer o que os outros já fizeram é fundamental. Não tem outra saída, né? Muitas pessoas falam, professora, mas tem que, porque senão você vai falar uma coisa que todo mundo já pesquisou, né? Vai inventar a roda de novo, porque já tem os estudos. Então, assim, às vezes profissionais chegam sem muita experiência de pesquisa ainda, aí eles querem fazer alguma coisa, mas aquilo já foi pesquisado, e daquela forma que a pessoa pensou. Então, assim, conhecer aqueles outros trabalhos, né? E aí, quando eu conheço os outros trabalhos, o que eu faço? Eu vou ver, assim, como que a pessoa pesquisou, que metodologia que ela usou, que referências bibliográficas que ela usou. Então, aquilo também vai ajudando muito a gente, né? Eu sempre olho muitas pesquisas, muitos autores, muitos trabalhos, para que vão me ajudar a saber um pouco também de que caminhos que outras pessoas já percorreram, né? Hoje o conhecimento está
muito disseminado, globalizado, então a gente tem que fazer um pouco esse caminho também da nossa. Então, assim, pesquisas correlatas, problematizar são importantes, né? Tem o autor, o Kaufman, que é um inglês, que ele fala assim, sem leitura não há pesquisa. Ele fala, sem leitura não há pesquisa, porque o conhecimento já produzido é muito importante. Pode passar. Outras coisas importantes também para a formação do pesquisador da prática é ele conhecer métodos de pesquisa, técnicas de pesquisa. Então, observação, entrevista, análise documental, áudio, vídeo, grupo focal, grupo de discussão, narrativas, né? Portfólios. Então, assim, tem muitas possibilidades que também são importantes serem conhecidas para se desenvolver pesquisa. Então, além disso, voltando na nossa proposta curricular, nós temos, além das disciplinas, né, que nas próprias disciplinas dos professores, eles já tentam sempre fazer essa articulação, né, teoria, prática, trazendo, né, experiências, trazendo, vamos dizer, exemplos que possam articular aquilo que está sendo desenvolvido nas disciplinas com o trabalho das pessoas que estão fazendo os cursos. Nós também temos uma disciplina que chama pesquisa e prática reflexiva, né? E nessa pesquisa nós temos assim uma forma de orientar essa disciplina, que é partir de um resgate de pessoal, que a gente chama de meu tema e eu, em que há uma introdução do trabalho, preparando o trabalho de qualificação, né? Da onde que eu falo, né? Qual é a minha situação, quem sou eu e de onde que eu falo. Então isso daí é bem importante, porque ajuda muito na hora da qualificação a pessoa saber quem que você é, porque às vezes pessoas de fora, às vezes é um professor que não foi seu professor na disciplina. Então ele conhecer cada um, ele pode ajudar muito melhor do que, né, se ele não souber quem é essa pessoa que agora está apresentando e por que ela, então esse resgate de memória a respeito de si mesmo, ele vai ajudar a definir o problema, né? Por que eu resolvi, então, escolher esse problema de pesquisa? Depois nesse momento, então, o primeiro passo, o segundo passo seria o meu tema e os outros. Quem são os outros? Os outros são os outros pesquisadores que trabalharam naquele tema. Então, aí, escolha de palavras-chave, né? Quais são minhas palavras-chave? Isso daí é um movimento também que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, que é assim, quais são as suas palavras-chave? E das palavras-chave, então, nós vamos pesquisar banco de dados, né? Nós temos o Cielo, nós temos o banco de dados da CAPES, nós temos a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Então, elas vão nos ajudar a ampliar essa nossa visão sobre o nosso tema de pesquisa. Feito isso, é possível, então, definir realmente qual vai ser o problema de pesquisa, quais serão os objetivos, que metas eu quero alcançar, né? Quais serão meus objetivos específicos. E a gente sempre pensa assim, que os objetivos é sempre algo assim que está sempre em mudança. A gente não é definitivo, mas a gente tem que ter um momento em que a gente se coloca com os nossos objetivos e depois a gente vai trabalhando para ver se aquilo, às vezes a gente cumpre, às vezes a gente não consegue cumprir todos. Então isso também é uma coisa muito, muito bacana da pesquisa qualitativa, né? É um processo assim em construção, que a gente vai construindo. Então, aprender também os tipos de pesquisa, né? Pesquisa etnográfica, pesquisação, pesquisa histórica. Então, assim, várias possibilidades de pesquisa e de instrumentos, de procedimentos. Tudo isso, então, a gente discute na nossa disciplina. Além de tudo, assim, também aprender a relatar um pouco, mas aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, aprender também a relatar nossos dados, aprender a analisar, né, fazer pequenos exercícios de análise, de como que se analisa dados, que eu acho que essa é uma fragilidade muito grande, às vezes, das nossas pesquisas.
Às vezes a gente tem as pesquisas muito descritivas, né? Pouco interpretativas, não se volta para os autores que a gente estudou antes, então aí também é um cuidado muito maior, chamando atenção para essa parte. Então, aí surge uma atividade complementar no nosso programa de mestrado profissional, que é a tutoria. Né? O que é a tutoria para nós? Quando nossos alunos de mestrado chegam, eles não têm projeto definido. Eles definem conosco, isso é uma coisa que no nosso programa, nós escolhemos assim e tem funcionado muito bem. Né? A gente faz esse trabalho com eles, mas não é assim, um ponto importante na seleção. Na nossa seleção tem prova escrita, depois a gente tem uma sessão coletiva, né, em pequenos grupos, com 2 professores, e nós fazemos a seleção assim. Então, como eles não têm essa definição anterior a vir buscar o nosso programa, nós temos a tutoria, que é um processo que vai ajudá-lo também nessa definição do seu projeto de pesquisa. Os tutores são os alunos da pós-graduação da PUC, doutores, nós temos doutores e pós-doutores. Tem vários pós-doutores também, que fazem pós-doutorado conosco. Eles atuam com pequenos grupos de mestrandos, num horário anterior às aulas ou posterior, porque nossas aulas elas são das 4 às 7 da noite, para possibilitar que os alunos possam vir na aula, nesse período. Então, eles têm, ou aqueles que podem, das 3 às 4, ou das 7 às 8. E nós temos aula à noite também no nosso programa. Às vezes tem dias que nós não podemos ter tutoria, porque nós temos aula à noite. Então, assim, nós temos um grupo de tutores que vai ajudar pequenos grupos de mestrandos a desenvolver o seu projeto de pesquisa. Então, assim, eles começam com essa temática do meu tema e eu. E assim, junto com eles, num processo que e para isso, o que nós fazemos? Nós que somos professores, nós temos um curso de formação de tutores. Então, antes de começar as aulas, todo semestre, a gente faz uma formação dos tutores. Para saber como que eles vão trabalhar com os alunos, para definir encontro por encontro, são 8 encontros por semestre, que eles têm, de 15 em 15 dias, e como que vai ser desenvolvido, no primeiro e no segundo semestre. Então, essa é uma atividade complementar que nós temos, e que tem sido muito interessante, porque nós temos trabalhado dentro da linha dos ateliês biográficos. Nós temos trabalhado com narrativas, nós temos trabalhado na formação desses tutores, e eles trabalham com os alunos também, no sentido de que os alunos aprendam a escrever, né? Porque muitos vieram para o curso de pós-graduação sem muita familiaridade com uma escrita acadêmica, né? Que é uma escrita mais formal, mais definida. Então, também esses tutores trabalham com a questão da escrita e também ajudando a definir esses trabalhos. Então, os grupos são assim, tem no máximo 6 alunos, né? E nós fazemos subgrupos de 3, com cada tutor. E aí, né, também, nós trabalhamos dentro da linha do ateliê biográfico, o grupo se envolve também como numa interação muito grande, porque um dos nossos princípios também essa questão da interação e do trabalho coletivo. Então, eles se trabalham muito juntos, né, na discussão daquilo que vai sendo definido dentro dos subgrupos a respeito do que será. Isso é muito junto com a pesquisa, com a disciplina de pesquisa e prática reflexiva também. E nós temos vários encontros durante o semestre com os tutores para fazer uma avaliação, para ver como é que está indo o trabalho. Nós acompanhamos muito, tanto eu como vice-coordenadora, a Laurizete, que é coordenadora, e alguns professores também que se envolvem bastante nessa questão da tutoria, né? Então, acho que eu falei
mais ou menos assim. E os resultados da tutoria têm sido assim muito promissores. Aí eu trouxe até um exemplo, né, de uma mestranda que falou que a tutoria sugere novos caminhos, pensamentos para refletir sobre minha prática, induz-me a criar ou repensar conceitos significativos. E para os tutores, eles também falam muito positivamente, porque eles também estão desenvolvendo o trabalho deles. Então eles falam, quando eu estou aprendendo a orientar o trabalho do mestrando, eu também estou pensando no meu trabalho, né? E também uma outra coisa importante é que os doutorandos, eles também vão orientar trabalhos quando eles, né, forem trabalhar, eles às vezes vão trabalhar em curso de pós-graduação, eles vão orientar trabalhos, então também aprendendo a orientação. Então eles têm uma dupla função, né? Ajudar o colega a desenvolver o trabalho e também, né, aprender a orientar. Então ele tem uma função muito grande, nos dá bastante trabalho fazer isso, nós professores, é uma coisa assim muito envolvente para nós, fora dos horários, as reuniões, essa formação que a gente está aprendendo também, essa formação do tutor a gente não tinha, a gente começou só a conversar mais informalmente e agora a gente já sistematizou muito bem essa formação e cada vez mais a gente aprende melhor, nós também. Os tutores são voluntários, eles não recebem nada. Nós já falamos com a PUC, eles gostaram da ideia e acho que vão fazer disso um projeto para pós-graduação de maneira geral, porque eles acharam bem interessante. Mas, por enquanto, nós contamos com um trabalho voluntário, que a gente expressa muito claramente para eles, que é um trabalho voluntário, e eles, quem quiser, que venha aderir, né? Então, é por adesão. E eles, a gente deixa assim, já até pensamos em fazer um contrato escrito, né, de trabalho voluntário. Mas, por enquanto, como nós trabalhamos com alunos dos outros programas, o programa de currículo, o programa de psicologia da educação e o programa de fundamento da educação. São 3 programas de pós-graduação que tem na PUC, doutorado, e são alunos desses 3 programas. Nós também temos alunos de letras, de linguagem, temos alunos da linguística também, que se interessam também, porque nós também temos professor da linguística e da letras no nosso mestrado profissional. Então, nós também temos voluntários que queiram trabalhar conosco nesse trabalho da tutoria, né? Então, essa é uma atividade complementar. Para os alunos mestrandos é obrigatória, então nós fazemos questão de colocar a presença, de contar com uma atividade complementar no currículo deles. Então, é importante também para os mestrandos, e eles têm dado uma devolutiva muito positiva para nós em relação a esse trabalho. Bom, além disso, nós temos também ainda, como atividade complementar, pode passar, o seminário de práticas. Esse seminário de práticas, ele é feito para todas as turmas têm um seminário de prática. No 3º semestre, em que nós organizamos a apresentação dos trabalhos deles. Qual é a finalidade desse seminário? É para eles aprenderem a escrita também, né? A acadêmica. Então, eles têm que fazer um resumo do trabalho, que está ainda em andamento. Aprender a apresentar trabalho científico, porque eles também, né, isso daí faz parte da nossa formação. E com isso nós temos oficinas de resumos, nós fazemos, os tutores ajudam também bastante, né, fazendo oficina de como se faz um resumo, como se faz uma apresentação de pôster, como se faz uma apresentação tipo comunicação. Então isso eles são preparados também pelos tutores e por nós. E eles também se envolvem, eu já vi que vocês aqui estão muito envolvidos também, na organização do seminário. Então, assim, tem comissões disso, comissão daquilo, comissão de organização, comissão de certificação, de análise dos trabalhos, sabe, científica. Então, a comissão de arrecadação, que né, fazemos rifas de livros para poder ter um dinheirinho para fazer alguma coisa. Nós chamamos sempre uma pessoa para vir fazer uma palestra, né, uma palestra inicial,
que mais que nós fazemos? E também a gente faz assim, atividades culturais dos próprios alunos, né? Eles mesmos, sempre tem alguém que traz, muitos trazem alunos das escolas deles para uma apresentação cultural, né? Uma peça, ou poesia, ou slam, na outra vez foi, no último foi slam. Então assim, tem muitas atividades culturais também programadas e são no horário das aulas, esse seminário de práticas. Então são dois dias da semana, que nossas aulas são terças e quintas, das 4 às 7, então é nesse mesmo horário. Nós temos sempre uma palestra de abertura, uma palestra de encerramento, atividades culturais e apresentação de trabalhos. Nessa apresentação de trabalho nós temos os pôsteres e as comunicações. Aí nós fazemos grupos por temáticas, os professores participam, os alunos também, os pós-doc também. Então isso também tem sido uma atividade bem positiva, né, no nosso programa, porque eles gostam muito, né, de se envolver nesses trabalhos. Nós tínhamos até uma supervisora que ela disse assim, lá na minha diretoria de ensino, a gente quase que não fica trabalhando muito isoladamente quando a gente tem um evento, e aqui eu vim aprender que a gente pode, né, fazer comissões, que isso daí distribui as tarefas, e aí a gente aprende muita coisa, né, de trabalhar conjuntamente, o preparo do seminário e o desenvolvimento dele. Então é tudo muito interessante. E nós também temos a produção conjunta dos professores com os alunos, né? Nós temos coletâneas de trabalhos científicos, quando já terminaram, com os alunos que já terminaram os trabalhos. Então fazemos capítulos em que nós temos os alunos e professores. Isso tem sido possibilitado pela nossa querida reitora nesse momento, que é muito boa, e ela tem lá um financiamento para isso. Ela tem financiamento para várias coisas nesse momento, para os professores da PUC, né? Ela tem como se fosse uma mini agência de financiamento. E nessa mini agência, não é muito, mas resolve muita coisa, que é assim, o professor que publicar um artigo numa revista A tem uma ajuda de custo. O professor que quiser ir para o exterior apresentar um trabalho tem uma ajuda também, né? E para as coletâneas, né, por que nós pudemos fazer 3 coletâneas e agora nós estamos indo para a 4ª? Por causa desse ajuda de custo, né? Ela nos dá um aporte e a gente manda fazer a coletânea, então fica bonitinha, fica fazendo o lançamento da coletânea. E é uma produção, né, que o aluno tem que fazer uma síntese do trabalho final, e isso é muito bom também. Depois eles apresentam em congresso. Tivemos um congresso agora em Curitiba, em que nós tivemos assim, uma presença de muitos alunos do mestrado profissional. Assim, foi o maior sucesso lá no Edúcere, apresentando seus trabalhos, porque também é uma possibilidade deles, né, divulgarem e socializarem, né, as pesquisas. Né, porque a pesquisa, uma coisa importante da pesquisa é a socialização. Então, em congressos, em eventos, com colegas, nas escolas, é importantíssimo, né? A pesquisa, ela só é pesquisa mesmo se eu apresento e aí eu submeto aos outros, né, a apreciação, tanto nas bancas, né, também, nas bancas é um momento também, né, de validar o meu trabalho científico, quanto em outros espaços também importantes, né, como esses, assim, ou de publicação, ou de apresentação mesmo em eventos científicos. Bom, como são as pesquisas dos práticos? Aí eu vou trazer alguns exemplos, né? Então aí, um exemplo, por exemplo, o diretor de escola que pretende desenvolver com os docentes um diagnóstico do processo de avaliação dos alunos e estruturar uma proposta para uso de instrumentos variados de avaliação. Porque nós temos uma linha de pesquisa no Formep que é de avaliação. Avaliação de programas, avaliação de aprendizagem,
avaliação externa. Então nós temos também uma linha de pesquisa que é essa e a outra de formação. Outro diretor intenciona construir, em conjunto com os professores da escola, uma metodologia de avaliação coerente com os referenciais para promover a aprendizagem. Outro exemplo, uma coordenadora pedagógica faz o levantamento das necessidades formativas de um grupo de professores do Fundamental 2, tendo em vista a elaboração de uma proposta conjunta de formação. Isso daí é muito comum a gente ver, a gente percebe nos mestrados profissionais. E uma professora também, nós temos professora, uma professora que objetivou desenvolver uma proposta de formação com professores do 6º ano, visando enfrentar melhor as dificuldades dos alunos na passagem de um professor polivalente para vários especialistas. Essa daqui é da minha orientanda, ela vai defender agora, dia 1º de novembro. Ela fez um trabalho muito interessante na escola, que é dessa passagem, ela fez com os alunos, trazendo, por exemplo, primeiro fazendo grupos de discussão e de grupos focais com os alunos para saber as dificuldades que eles tinham enfrentado, o que a escola já fazia que podia fazer melhor. E depois, eu queria que ela depois falasse e fizesse uma devolutiva desse trabalho com os professores. Mas não deu tempo, porque 2 anos é essa corrida, a gente vai correndo atrás. O que ela pôde fazer junto com a coordenadora pedagógica, que acompanhou também o trabalho dela, elas fizeram indicações para a escola do que ela deveria fazer para melhorar essa passagem, para não ser uma passagem tão traumática dos alunos do 5º para o 6º ano. Então esse foi um trabalho ficou muito bem feito o trabalho, tem muito poucos trabalhos sobre essa passagem, essa transição entre o 5º e o 6º ano. O que mais? Outra pesquisa. Há um caso de uma professora das séries iniciais que investigou as implicações do ensino por resolução, professor de matemática, do ensino por resolução de problemas na aprendizagem dos alunos. Fez o planejamento e a intervenção em colaboração com 2 colegas da escola. Então, assim, é um trabalho também que é muito significativo, muito importante, muito interessante. Ela já defendeu faz tempo, essa moça. Bom, o maior número de trabalhos dos pós-graduandos tem o objetivo de desenvolver um projeto de intervenção na escola para aperfeiçoar a prática. Eu fiz um texto também que eu publiquei numa revista a respeito da pesquisa da prática pedagógica, em que eu dei como exemplo um trabalho que eu gostei muito também de uma orientanda minha, que fez ela era diretora de uma escola e ela ascendeu na carreira, foi ser supervisora. Mas quando ela veio fazer o mestrado, ela fez um trabalho na escola em que ela tinha sido diretora, com os professores voluntários que quisessem, porque eu acho que isso é importante, começar por aí, porque ela queria pensar assim, a problemática dela era como passar de uma gestão diretiva, por uma gestão mais democrática. E então ela convidou professores que quisessem participar de uma formação, visando essa constituição de um coletivo profissional. Então, alguns professores do Fundamental 2 aderiram dessa escola, e aí elas definiram conjuntamente, qual que seria a temática da formação. O que vocês acham que eles escolheram como temática? Que problema que é? Que tema? O que vocês pensariam? Quase relações interpessoais. Indisciplina. Então vocês sabem que sempre tem a questão da indisciplina. Então escolheram a indisciplina. E aí como que nós vamos então fazer nossa formação para melhorar? Fizeram um diagnóstico da escola, porque fizeram conjuntamente um diagnóstico. Qual é a nossa problemática mais gritante nesse momento? A indisciplina. Então nós vamos trabalhar a indisciplina nessa formação. E aí eles definiram juntos como que eles iam fazer essa formação. Então assim, chamaram pessoas para vir falar, estudaram a ECA, a legislação, chamaram o corpo de bombeiros, enfim, eles programaram uma série de encontros dentro do horário de formação na escola, e eles então foram desenvolvendo esse trabalho,
E depois de alguns encontros formativos, em que eles discutiam junto, eles se envolviam também assim. A cada sessão, um professor fazia a ata, na sessão seguinte começava com aquilo que foi decidido, desenvolvido, e no final eles definiram então assim, quais eram linhas de atuação para a escola, né, para melhorar essa questão da indisciplina. E depois eles deram uma série de... E eles fizeram, então, uma programação para envolver a escola. E alguns, depois eles disseram o que tinha sido para eles, né, a importância dessa formação. E alguns já foram antecipando o que eles já estavam fazendo diferente na sala de aula, que eles não faziam antes, né? Então, uma delas falou, eu estou fazendo debates com meus alunos de 15 em 15 dias, para ouvir os alunos e assim por diante. Então, é uma das possibilidades também, né, de um trabalho final que mexe com a escola, que ajuda a escola, que traz, né, uma melhoria, né, para a prática daquela escola, né? E nós chamamos isso de uma pesquisa-intervenção, né, inspirada no Tiolan. Nós fizemos com a metodologia do trabalho, grupos reflexivos, que inspirados, então, nessa pesquisa. E esse trabalho foi bem interessante, porque ela me disse que no final do trabalho, muitos colegas da escola estavam querendo também participar, porque eles estavam vendo o resultado que aquilo estava trazendo para a escola, né? O quanto que aquilo tinha mexido com a sala de aula, com aquilo que eles faziam na escola e com a questão da disciplina na escola. Então, aquilo realmente contaminou positivamente, né, também os outros colegas. Bom, terminando, eu posso dizer assim, que na nossa proposta curricular, então, ela tem uma grade de disciplinas e, para isso, precisa ter professores articulados, o que não é fácil. Não é fácil, gente, porque vocês que trabalham em escola, vocês sabem muito bem como é difícil trabalhar coletivamente, mas na universidade, então, é mais difícil ainda. Vocês não imaginam, é muito difícil, porque todo mundo fica na sua caixinha, todo mundo tem seu saber. Então, assim, para combinar e para trocar e para fazer coisas conjuntas, a gente também enfrenta bastante dificuldades, né? Mas eu estou muito convencida, né, meus 40 anos de experiência, que a gente a saída é essa, não tem outra saída. Se a gente quer desenvolver nas pessoas, sensibilizar para o trabalho coletivo, a gente também tem que trabalhar coletivamente. Então, a gente tem feito um esforço grande entre os professores do programa. Nosso programa não é tão grande, nós somos 12 professores, então é um programa pequeno, e então isso é mais fácil também da gente conseguir um trabalho coletivo. Mas tem sido um grande desafio para nós fazermos esse trabalho coletivo, para que a gente também tenha práticas formativas coletivas, né, que não fique repetindo coisas, repetindo disciplinas, repetindo conceitos, mas que a gente faça um trabalho integrado. Então, esse trabalho integrado dos professores, para preparar os profissionais para desenvolver o seu trabalho, né, a questão da tutoria e do seminário de prática, complementando, então, o nosso trabalho, e um ciclo constante de avaliação, para avaliar, para ver assim, o que ainda nós precisamos melhorar, o que nós precisamos fazer, como que nós podemos avançar nesse nosso programa, né? E eu acho muito interessante porque também a nossa pró-reitoria, ela dá muito incentivo para a gente fazer mudanças, quer dizer, não é para ficar repetindo as mesmas coisas ad eterno, né? Mas também a nossa pró-reitoria apoia muito nesse sentido de nós estarmos também avançando, né? Aprendendo junto com nossos alunos, estarmos fazendo coisas cada vez melhores, né, para eles. Então, eu acho que é isso que eu queria trocar com vocês. Vamos dar um pedacinho. Então, a nossa hipótese inicial era assim, quais são as semelhanças entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico? Porque nós começamos assim, né, como nós tínhamos muita experiência no mestrado acadêmico, nós falamos, bom, o que diferencia um do outro? Então, aí a gente fala assim, a pesquisa do mestrado é diferente da do acadêmico, do profissional? Ambas se aproximam, então elas têm semelhança,
no sentido em que exigem um caminho rigoroso, ou seja, cuidados metodológicos que qualquer tipo de pesquisa requer. Né? Toda pesquisa tem que ter sistematização e controle, né? Planejamento, controle, etc. As pesquisas acadêmicas têm ou deveriam ter um compromisso com o avanço do conhecimento, um avanço teórico, da teoria, né? Enquanto a pesquisa engajada está voltada para a prática e seu aperfeiçoamento, seu aprimoramento. Aí nossos colegas falam assim, mas no mestrado acadêmico também nós temos gente que trabalha com a prática. Muito bom, eu acho ótimo também, né? Mas só que no mestrado profissional, o nosso compromisso é esse mesmo, é voltado para a prática dos profissionais, para o trabalho profissional, como diz a Bernadette Gatti, né? Então, mais uma. Aí o Eliot, ele diz assim, que essa pesquisação, a pesquisa da prática, às vezes ela é muito criticada, porque fala que falta teoria, então ela tem muito preconceito a respeito dessa pesquisa engajada, né? Então ele diz assim, a pesquisação educacional envolve por parte dos professores a realização de mudanças educacionalmente valiosas em suas salas de aula ou em outros ambientes de aprendizagem. Não se trata apenas da reflexão crítica sobre o ensinar, mas também de trazer a público, sob alguma forma acessível, as descobertas resultantes da reflexão. Né? Porque tem um autor que chama Beierot, e ele fala isso também, ele fala assim, o que é pesquisa? Né? Então ele fala, pesquisa é algo que, de certa maneira, avança o conhecimento, que acrescenta alguma coisa no conhecimento, e aí ele fala assim, bom, como é que a gente sabe se acrescentou ou não? Ele fala, bom, só quando você apresentar o seu trabalho, quando você socializar o seu trabalho, é que o grupo que vai ouvir, o grupo que vai avaliar se aquilo é significativo, se aquilo realmente é válido. Então, a gente tem que socializar os nossos trabalhos. Ele diz, então, ele fala das condições para a pesquisa, ele fala, tem certas condições que são fundamentais. O avanço no conhecimento, a sistematização e o controle, métodos rigorosos e a socialização. Então ele fala assim, tem que se submeter à apreciação, seja de uma banca, seja dos nossos colegas, seja da comunidade, né, que entende daquele assunto, é que vai dizer, nossa, é isso mesmo, esse trabalho é muito interessante, esse trabalho é bom, esse trabalho ainda tem fragilidades e assim por diante. Então, o Eliot está chamando a atenção de que não, né, primeiro não é só reflexão crítica sobre a prática, reflexão crítica sistematizada, fundamentada, com métodos, né, científicos e socializada. Então, são essas as condições para que a gente possa dizer que realmente houve uma pesquisa. Então, fechando agora sim, a pesquisa do prático, então ela pode assumir várias modalidades, né? Pode ser uma intervenção na sala de aula, pode ser uma survey, o desenvolvimento de uma proposta de formação, a análise de uma prática, o que vai demandar do pesquisador envolvimento, né, no processo sistemático de estudo e reflexão, com registro, fundamentação e relato dos dados. Então, assim, há muitas possibilidades. Não, parece assim, que como a pesquisação é a mais adequada, mais assim, própria para o nosso trabalho, mas também nós temos feito muitos trabalhos assim, que eu faço uma survey, por exemplo, as diretorias de ensino, para saber, por exemplo, quais são as necessidades formativas do professor alfabetizador. Eu tenho uma orientanda agora que está fazendo isso, né? Um levantamento junto a várias diretorias que dizem assim, ela vai fazer um questionário, né? Esse questionário vai levantar aquilo que elas sentem necessidade para desenvolver o seu trabalho. Depois ela vai fazer um grupo de discussão com alguns professores para aprofundar aquilo, para conhecer melhor, para discutir aquele assunto. Então é um conjunto, né, de uma dimensão mais quantitativa e uma dimensão mais
qualitativa, quando eu faço um grupo de discussão, um grupo de reflexão, um grupo focal, que aí um complementa o outro, né? Então, tem várias possibilidades, então, de desenvolver o trabalho de pesquisa, né, no mestrado profissional. E o último agora, o último slide, e tanto a pesquisa acadêmica quanto a pesquisa engajada, né, elas exigem planejamento, controle e sistematização, pois sem rigor metodológico não há pesquisa. Então, é isso que eu vim conversar com vocês.